Sejam bem-vindos, família Bora Up, mais um episódio inédito. E claro, o que é bom se repete e não é pela terceira vez. Hoje vamos falar de temas importantíssimos, seguros. Já falamos isso aqui, por isso que está repetindo. Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e seja bem-vindo a essa bancada maravilhosa, transbordo de conhecimento. Patrocinadores, LCK Uniformes e Camisetas. Do meu lado... Fala, meu garoto Frank Borges. Olha, vou te falar. A questão que a gente nunca pode esquecer é que o seguro morreu de velho. Então não adianta. Sempre vai ter assunto. E eu vou te falar, eu tô achando aqui que esse pessoal precisava de um programa com a gente. O pessoal da Cia Gold, que olha, cara, você precisou de seguro, precisou cuidar do seu veículo. Excelente ideia, meu irmão. Moto... Seguro de responsabilidade civil, esses caras, eles dominam. E eu aqui sou o Diogo, da CRISP-A, também patrocinador. Se precisar de falar de inteligência artificial, educação, é só entrar em contato com a CRISP-A e você vai sair da penumbra da inteligência artificial. Vai começar a saber muito mais. Qualquer coisa, só falar com a dona Maria. Na verdade, dona Andréia. A dona André... Troquei o nome da sua secretária. Pois agora. Minha secretária é dona Andréia, mas ela, você pode chamar ela de qualquer coisa. Se você for fechar negócio, aqui pode chamar até de Maria, de Andréia, chama do que quiser, ela fecha negócio. E por falar nessa bancada que ela é Mara, né? Nós só falamos de assuntos Mara aqui. Rapaz, essa bancada é Mara. É Mara. Nossa amiga Mara. Se apresente, Mara. Olá, gente. Olha, muito bom estar aqui de novo. Eu sou Mara. Meu nome é Mara, sou apresentadora de TV. Apresento o quadro É Mara na Rede TV Espírito Santo, Tocantins e também aqui no Panorama Goiás, com muita alegria. Estamos aqui no Bora Up, fazendo a diferença com vocês. Muito feliz e também sou colunista da UOL. Então... Aqui a gente fica sempre muito feliz em receber convidados especiais, né? E hoje de uma forma muito interessante, porque nós vamos falar de um assunto que realmente vale a pena ficar atento. Porque a gente faz o seguro para não precisar usar, né? Isso é verdade. Esse é o que nós dizemos sempre. Nós precisamos sempre pensar no futuro e nos planejar. E é muito importante ter a oportunidade de hoje falar sobre isso, aprender mais e também compartilhar com vocês. Então, fiquem ligados e muito obrigada. Seja bem-vinda, Mara. E não podemos de falar do nosso convidado, né? Que é um dos diretores, sócios, proprietários da Cia Gold, né? Nós já trazemos essas turmas aqui, teleguiado, comandado pelo nosso amigo Isaac, não é isso? Rapaz, o Isaac, nós já estamos conversando, montando a estrutura para trazer o Isaac e o pai dele, que é a história dos caras. Não é? É só de trazer fenomenal. Assim, com a história fantástica, né? Hoje o nosso convidado passou por poucas e boas e começou através do quê? De uma bucha na época de pandemia. Vamos descobrir isso agora. Quando você disse que a Cia Gold está conquistando o mundo, não é à toa não, viu? Vamos estar falando aqui com ele, com o Abílio. Ele é de Catalão, ele é formado em engenharia de produção, é sócio proprietário da Cia Gold de Catalão. Olha que maravilha. Detalhe, viu, gente? Solteiro. Aqui na nossa bancada, Abílio, fique à vontade, o microfone é todo seu. Seja muito bem-vindo. Agradeço ao convite de vocês estar aqui participando, contando um pouco da minha história, né? De como tudo começou com a Cia Gold. Realmente tudo começou num momento difícil, não só meu, mas do mundo inteiro, né? Que às vezes o mal vem para o bem. Isso é muito importante. E foi um momento assim que mudou a vida, não só minha, mas da minha família também. Que beleza. Antes de nós chegarmos nessa etapa, que o Crispim já soltou um spoiler, né, desse detalhe muito interessante da sua vida, chegou aquele momento que a gente quer que iniciamos esse podcast. É o momento Bora Up Repórter, né? Isso? Quem que é o Abílio? De onde vem? O que faz? O que come? Onde vive? Conta um pouquinho da sua história para nós, desde a sua jornada da infância até chegar na Cia Gold. Bom, eu sou natural de Catalão,
Catalão, Goiás, nascido, criado. Meu pai é natural de Campo Alegre, de Goiás, minha mãe de Três Ranchos. Eles se conheceram no grupo de jovens, né? Já comecei a gostar, já. Grupo de jovens, religião. Se conheceram no grupo de jovens, namoraram, casaram, tiveram 2 filhos, eu, Abílio, e meu irmão Leonardo. Com 9 anos, meu pai trabalhava no Banco Mercantil do Brasil na época e foi transferido para Patrocínio, em Minas. Aí nós mudamos, né? Foi uma mudança grande, porque vivíamos em Catalão toda a família junto, toda a família. E mudamos para Patrocínio, só meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, só nós 4. Sozinhos, né? Começando a vida nova sozinhos. Moramos 10 anos em Patrocínio, fizemos novas famílias lá, amigos. Eu acabei indo para Ribeirão Preto, meu pai tinha feito uma parceria com o irmão, montado uma empresa em Ribeirão Preto, que meu tio tomava conta, e fui trabalhar nessa empresa representando meu pai nela. A família toda? Ou não? Não, só eu. Você? Só eu fui. Meu pai continuou em Patrocínio no emprego dele. Com qual idade? Eu fui com 18. Bem jovem. Eu fui com 18 anos. E qual que era o segmento dessa empresa? Era uma empresa de cesta básica. Cesta básica, olha que legal. Aí, era uma empresa que na época tinha uma lei do governo que toda empresa tinha que fornecer cesta básica para os funcionários. E aí a empresa em crescimento, eu fui para lá trabalhar nela também. Fiquei 2 anos em Ribeirão Preto. Meu pai continuou em Patrocínio e ele foi transferido de volta para Catalão. Foi promovido no banco novamente e ele voltou para Catalão trabalhando pelo banco. Assim que ele voltou para Catalão, eu resolvi voltar também para Catalão. Voltei e comecei a fazer faculdade, onde eu formei em engenharia de produção pelo Sezuc, na época, né? Aí, formado, desempregado, foi em 2000 e... Foi pouco antes da pandemia que eu comecei a trabalhar na empresa de reparos hidráulicos de equipamentos agrícolas. Já mais ou menos no segmento da sua formação, ou não? Não, eu trabalhava mais na área administrativa. Ou seja, a veia do empreendedorismo já existia aí, dentro de você, desde a época da cesta básica, ou não foi bem assim? Um pouco foi, porque assim, na cesta básica foi o empreendedorismo do meu pai com os meus tios, né? Que eles juntaram e formaram a empresa da cesta básica lá. Aí deu saudade de casa, voltei para Catalão, né? Voltei para os braços da minha mãe. Filho, a casa retorna. Né? Senti saudade da mamãe e volta para casa. Aí fiz faculdade, trabalhei 1 ano na Vale de Catalão. No mês que eu me formava, graduava, eu fui dispensado pela Vale. Quando eu fui dispensado pela Vale, surgiu uma outra oportunidade de empreendedorismo, em Patrocínio novamente. Um amigo meu estava formando uma empresa e ele me chamou para poder fazer parte dessa empresa. Era uma empresa de construção civil, só que na época que eu fui, era uma época de mudança de governo. Então, assim, se fazia as licitações, mas não liberava para começar as obras. Então foram assim... Foi na área de licitações. Na área de licitações. Construção civil, mas civil. Na área de licitações, não é isso? Isso. E aí, como o governo não liberava para começar as obras, não entrava recurso. E aí aquele meu recurso foi acabando. Eu resolvi desistir e voltar para Catalão novamente. Quando eu voltei para Catalão, eu comecei a trabalhar na empresa de reparos hidráulicos. Foi quando começou a pandemia. Eita. Tinha mais ou menos uns 4 meses que eu estava na empresa e começou a pandemia. E aí veio aquela ordem, né? Fecha tudo e vai todo mundo para casa. E nesse fecha tudo e vai todo mundo para casa, eu fui convidado a ficar permanentemente em casa, né? Literalmente convidado. Literalmente convidado, porque a empresa não podia trabalhar, não podia entrar recurso, não tinha como pagar funcionário, então foi começando a cortar um pouco os funcionários. E por coincidência, meu pai trabalhava numa factory em Uberlândia e foi a mesma coisa. Todo mundo fechando, todo mundo em casa, vamos cortar gastos, né? Cortar custos. Naquela semana que eu e meu pai ficou desempregado... Os dois de uma vez? Os dois na mesma semana. Surgiu a oportunidade da Cia Gold, né? Que o Ailton
entrou em contato, havia feito o convite para a gente participar da CIA Gold, né? Assim, acredito eu que a gente só entrou na CIA Gold por conta do desemprego meu e do meu pai. Você acha que foi por falta de opção? Não, foi mais a oportunidade que surgiu. É porque, assim, até cabe uma reflexão, não vai ser nenhuma pergunta, viu, Abelho? Pelo que você contou até hoje, foi só de não. Só não. Né, Crispim? Foi para Ribeirão Preto mexer com cestas, não. Não no que eu sei de você, não deu certo, né? Por um motivo ou outro. É um motivo mais assim... Foi para patrocínio, também não deu certo, né? É, Foi para a área de para Vale, também não deu certo. Foi para essa área do equipamentos hidráulicos, Da manutenção. Da manutenção. Não deu certo. A pandemia não deixou... Aí a pandemia não deixou, né? Já veio fechando esse monte de porta. Aí acaba uma reflexão e uma pergunta. Qual o sentimento que você estava nesse momento, assim, de tanto tentar e ainda vem como é que eles falavam a pronúncia lá de quando fechavam? Eu acho que era lockdown. Um lockdown. Aí vem um lockdown desse que fecha tudo, ou seja, todas as opções, né? Mas ainda pareceu uma oportunidade. Isso. Qual que era o seu sentimento nessa época? Você consegue nos passar? É um pouco de desânimo, né? Porque assim, você vai tentando e parece que nada vai dando certo, mas assim, você não pode desistir. Vai tentando, não deu certo, tenta de novo. Não pode parar de vez Mas aí assim, foi tentando, até que chegou aquele que era realmente para ser, que foi a CIA Gold. Tanto é que até hoje na CIA Gold foi só sim. Tudo que a gente até entra em contato com o Isaac e com a Ailton, às vezes pedindo alguma coisa, ver se a gente pode fazer, tipo assim, um patrocínio para alguma empresa ou às vezes uma parceria. É sempre sim. Eles nunca falaram não para a gente. Olha que Eu vejo que uma coisa que eu imagino que você tinha na cabeça é que você queria permanecer em Catalão. Porque você, me imagino eu, pelo que você disse, você saiu de lá, a família foi, deixaram coisas para trás. Eu acho que ficou para todos vocês ali, pelo que eu entendi, a vontade, o desejo de voltar para Catalão e dar certo ali. Ou não tinha esse desejo? Tinha. Cidade natal, né? A gente sempre quer dar certo na nossa cidade natal, né? Exatamente. É isso que ficou, assim, olhando desse ângulo, talvez tenha ficado muito assim, poxa, eu quero dar certo, mas eu quero dar certo aqui, eu quero fazer a diferença nesse lugar com essas pessoas que fazem sentido para mim, né? E a gente vê como é importante o que a gente se sentir em casa, a gente se sentir bem, aquilo que faz diferença pra gente, né? Exatamente. Abílio, Mara, Crispim, olha tanto que é interessante, né? A vida do empreendedor, porque até agora ele falou de empreendedorismo. E olha o tanto de não, tanto de dificuldade, tanto de barreiras, tanto de o famoso universo conspirando contra mim, que a gente fica com esse sentimento, igual você falou de desânimo, tudo, acho que é o sentimento que a gente fica, né, Crispim? O que você Frank, tem você de sabe reflexão sobre isso, meu amigo? Eu acho engraçado, né? Principalmente, Abílio, quando a gente começa a observar que as coisas não vão evoluindo, né? A gente sente que ou é uma perseguição, ou que você não escolheu o caminho certo, que as coisas não eram para ser desse jeito. E eu gosto de pensar muito nisso como a sua construção de caráter, de resiliência, igual você falou, de dedicação, de empenho, de disciplina que você precisa fazer. Mas parece que quando a gente encaixa o projeto que Deus quer para a gente, que aí a gente agora vai começar a falar sobre o que é que a CIA Gold traz para você para te manter lá. Parece que quando você engata nesse caminho, ele entra no modo automático, né? Parece que tudo começa a dar certo, tudo começa a funcionar. Você fala, cara, por que não aconteceu isso antes de que está acontecendo agora, né? Por que a gente não engatou nisso antes? E talvez era porque você precisava dessa preparação em si para as coisas começarem a funcionar. Hoje, o que você sente, né, que é o que mais impulsiona você e seu pai dentro da CIA Gold? É a comunicação, é o relacionamento que vocês têm com pessoas, com as pessoas, o que faz vocês mais venderem e fazer a CIA Gold desenvolver em Catalão? A tranquilidade, né, de poder trabalhar, a liberdade, não sofrer pressão para fazer nada. A gente é livre para poder trabalhar normalmente.
É muito bom trabalhar dessa maneira, sem pressão. Isso é muito bom, Abílio. E a gente sabe aqui, porque já tivemos colegas seu aqui, o próprio Isaac está aqui com a gente, aí, né? Seja bem-vindo mais uma vez, Isaac. E o seguinte, a gente sabe que é uma empresa que tem sentimento. Eu gosto de falar de sentimento porque ela causa pertencimento a quem está ao lado. Eu não vou falar colaboradores, porque eu vejo que eles têm uma visão muito maior do que colaboradores que estão trabalhando com ele. Mas eu quero que nós voltar lá naquele momento, né, que nós tivemos o pause, de que você teve a opção, não tinha opção, mas tinha a CIA Gold te procurando. Como é que foi esse contato com vocês? Como é que eles te localizaram? Como é que foi falar assim, como é que eles acharam o Abílio para fazer esse convite? A partir de agora eu quero você do meu lado. Como é que foi isso? Bom, o Ailton ele morava em Catalão, há muitos anos atrás, até o Isaac contou, eles trabalhavam lá na Carvel, né? Na concessionária, e um primo do meu pai, o José Cléia, trabalhava com o Ailton nessa época. Até a princípio, o convite do Ailton era para o José Cléia, mas como o José Cléia tinha empresa, trabalhava, ele cuidava da empresa já, ele não tinha como cuidar das duas coisas, né? Do emprego dele, abandonar o emprego dele, começar a CIA Gold, ou levar os dois, né? Aí o Josiclé, primo do meu pai, indicou o meu pai para poder fazer parte, né? Aí foi feita uma reunião, o Ailton conversou com meu pai, conheceu. E a princípio gostou, né? Porque aí surgiu a oportunidade, o convite para trabalhar junto. E aí a gente tá aí junto há 5 anos. Há 5 anos. Quando você falou sem pressão, o que me vem à mente é que, na verdade, vocês trazem solução para as pessoas, né? Porque quando você tem um cliente, o cliente fez o seguro, né? É uma pessoa que, de alguma forma, está protegida e amparada. Então, na verdade, é bem bacana o seu trabalho, porque ele é a salvação. Ele muitas vezes, a salvação da pessoa é a única possibilidade de pessoas que poderiam perder praticamente tudo da vida, né? Ter que começar de novo e estão amparadas ali. Naquele momento. Então, talvez tenha muito isso também de não tenho pressão porque eu me sinto mesmo como se eu estivesse trazendo a salvação mesmo, né? Isso, o que a gente se preocupa é cuidar do bem da pessoa como se fosse nosso. A gente se preocupa como é que vai ser a vida financeira daquela pessoa se algo acontecer com ela. É a mesma coisa, a gente pensa com a gente. Se algo acontecer, por exemplo, eu perder minha casa, como é que eu vou fazer? Onde que eu vou morar? Quem eu vou pedir solução? O seguro vem aí para poder te dar um apoio financeiro num momento muito difícil da sua vida. Porque, por exemplo, você trabalha lá a vida inteira para poder construir seu bem, sua casa. E de uma hora para outra você perde tudo. Então, assim, o seguro é uma solução financeira. Tanto não só para a casa, também para a casa, vidas, né? Isso é muito importante, né? CIA Gold, né? Pensou em seguro, pensou CIA Gold. Isso é muito interessante, Abílio. E aí partiu desse momento, né, que é uma empresa que vem rompendo dificuldades, barreiras nesse momento de pandemia. Olha só como é interessante as coisas, né? Durante uma pandemia, uma empresa em franca expansão. Né? Mediante as barreiras, ela acha solução. Mediante as dificuldades, ela faz potencializar o seu crescimento. E como é que foi a implantação da CIA Gold lá dentro? Ou seja, em época de pandemia, vender seguro para as pessoas. Você teve alguma dificuldade? Qual foi a estratégia depois de você assumir o papel no agora para deixar que a CIA Gold agora para frente, o Abílio vai tomar conta? Assim, quem tem uma empresa, muitas vezes até brinca que é mais fácil você virar amigo de um cliente do que um cliente virar... Não, mais fácil um cliente virar seu amigo do que seu amigo virar um cliente. Isso é verdade. Mas uma coisa que ajudou muito a gente foi a família e os amigos. Foi a família e os amigos. Isso, porque assim, quando a gente começou, quem confiou na gente foi a família e o amigo. Foi a família que deu aquela primeira oportunidade de fazer o seguro com a gente, foram os amigos que deram a oportunidade de a gente começar, e aí com eles, o pessoal vendo o nosso trabalho, foi indicando para os amigos e a família dele, e aí assim foi criando uma bola de neve muito boa que a gente foi crescendo. Mas naquele momento, que assim, beleza, vamos começar a vender seguro agora. Para onde nós vamos?
Nós sai na rua, nós vamos em que lugar primeiro? Primeiro lugar que quando a gente saiu foi procurar a família. E a família recebeu a gente braços abertos. E ali vocês começaram a fazer o seu ciclo de informações, ou seja, sua esfera de contato. Foi com a família. Primeiramente até o Josicler. O Josicler foi o nosso primeiro cliente, foi o Josicler. Por coincidência, no mês que nós começamos a trabalhar com a Cia Gold, era o mês que se iniciava a renovação do seguro do Josicler. O seguro da casa dele. Foi o primeiro seguro que a gente fez, foi o seguro da casa do Josicler. E dali veio irmã, primo, tio, foi juntando todo mundo. E de lá um foi indicando para o outro. E de lá foi um indicando para o outro, aí vai indicando para amigo, amigo indica para parente, e assim foi crescendo. Então, pela segunda vez, você estava ao inverso do mercado, né? Igual, por exemplo, você mesmo citou, né? Que é mais fácil a gente fazer um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Então, você já rompeu essa barreira. E em plena pandemia, né? O povo fechando porta, em lockdown, fechando, tirando custos. E a Cia Gold, claro, com o poder dela de acreditar no que ela faz, capaz e é competente naquilo que faz, em plena expansão. Olha que maravilha isso, Crispim. Qual que foi o seu produto, né, nesse período de pandemia? O que era a característica do produto? Porque, assim, usualmente, o que a gente pensa, né, Frank? Você está numa pandemia, você está preocupado com a sua vida. Correto. Então, vocês vendiam mais era o quê? Era seguro de vida, era plano desses de vida? Esse é um produto da Cia Gold? O que é que vocês vendiam mais dentro do período de pandemia ali? Bom, em questão do seguro, as pessoas, assim, ela tem um erro muito grande. Elas estão mais preocupadas com o carro dela. Elas não estão preocupadas com vida, casa, é o carro. Então, na época da pandemia, mesmo aqueles assim, porque o seguro de vida, ele não tem só a cobertura para a morte da pessoa. Ele também tem outros seguros que vai te ajudar em caso de doenças graves, leito hospitalar, tem muita coisa além do seguro de vida do que somente a indenização de morte para a família. Mas as pessoas estavam voltadas mais para carro. E na época de pandemia, continuou sendo seguro de carro. Carro parado em casa, sem ninguém rodar, a pessoa pensando no bem. No carro. Pessoas morrendo, né? Por Cara, falta pessoa morrendo, pessoal adoecendo e perdendo a possibilidade de trabalhar e pensando no bem. O imediatismo do brasileiro, né? Que eu penso, poxa, o carro é um bem que eu posso vender se eu precisar. Acho que muitas pessoas pensam dessa forma. Eu posso vender se eu precisar, mas não vem a complexidade de outras opções que podem realmente abraçar e ainda permanecer ali com o bem, né? E a vida, o pessoal nem pensando na vida, né, Mara? Mas uma coisa que, assim, ajudou muito a pessoa a continuar com o seguro de carro durante a pandemia é que a seguradora, ela meio que sensibilizou com as pessoas, porque elas abaixaram os preços dela lá embaixo para a pessoa não deixar de ter o seguro do carro dela. Então, às vezes, um seguro que costumava ficar R$ 2.500 estava baixando para R$ 1.400, R$ 1.300. Então, assim, a pessoa pensava um pouco, porque assim, mesmo o carro parado em casa, mas ela ia utilizar o carro ainda, ela ia precisar do carro. Aquilo ia acabar em algum momento, não ia ser para sempre daquele jeito. Então, as pessoas um pouco pensavam mais no futuro também, né? Mas toda estatística, né, é comprovada, né? Carro, automóvel é uma paixão nacional. Isso aí é Exato. fato verídico. Deve ser por isso que a Cia Gold cresce tanto, né? Porque é um seguro que, como você disse, hoje você trabalha com tranquilidade. É um produto que você tem segurança de vender, você tem uma segurança de comercializar, sabendo que você vai estar apoiado por boas seguradoras, que você vai estar apoiado, né, por todo o planejamento. Hoje, vocês são quantas pessoas na Cia Gold em Catalão para atendimento? Hoje nós estamos em 3 pessoas. O time hoje é 3 pessoas? Isso. Ah, muito bom. Aí vocês já estão com um escritório lá. Onde é o endereço hoje do Cia Gold em Catalão? Nós temos o escritório lá. O escritório nosso fica na Rua Regina Pierre, no bairro Santa Helena 2, né?
próximo à represa do Clube do Povo. E hoje trabalhamos 3 pessoas lá no caso. Eu, meu pai e o Heitor. O Heitor também é nesse mais administrativo ou também na O Heitor está cuidando mais da parte da área administrativa. administrativo, para vocês terem mais liberdade para cuidar dos Isso. seus clientes, né? Que maravilha isso. Quando a gente sabe que as concorrentes, ou seja, outras corretoras, né, depende do ponto de vista, né, que tem pessoas que acham que o mesmo segmento não é concorrente. E a gente sabe que o diferencial é a gestão da CIA Gold, ou seja, o legado, o processo, O a cultura, atendimento. né, o atendimento que foi implantado, né, através do Isaac e o pai dele, né? E nessa concorrência lá dentro de Catalão existia muito. Eu sei que banca é uma, né? Que eles fazem até hoje muita venda forçada, né? E vocês vêm naquela pegada diferente, né? De conquistada, né? Teve muita dificuldade com concorrente do mesmo segmento lá de vocês, ou seja, outras corretoras ou outras operadoras que Até que não, por um grande defeito do brasileiro. O brasileiro não é preocupado com o seguro. Ele não é preocupado. Então, a carteira em Catalão é muito grande para todo mundo. A concorrência não é tão grande assim. São poucas pessoas que têm seguro. Então, no caso de Catalão, como não tem tantas concorrências, dá para todo mundo. tem espaço para Tem todo espaço mundo. para todo mundo. Não, quanto isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Depois que, junto com o Isaac, a Ana lá em Buritialé conseguiu expandir seguros, né? Eu falo uma coisa pra você, eu não duvido mais nada dessa CIA Gold, viu? Porque ela provou para nós aqui, através de todas as histórias, principalmente a sua, que nós estamos falando aqui hoje, que ela é perspicaz naquilo que faz e realmente competente, porque crescer de modo Espontâneo e exponencial, né? essa é a palavra. De fora para dentro. Por que quando eu falo de fora para dentro? Porque geralmente a pessoa cresce na capital e expande para o interior. E ela é o contrário, né? Ela vem do interior e vai conquistar a capital. Esse Isaac é danado mesmo. Tudo planejado, Tudo planejado. friamente calculado. Tá comendo pelas beirabas, né, para chegar no meio. Justamente. E vocês fazem parte dessa história, que é o mais interessante. Falar nisso, a Ana entrou aqui agora. Um abraço para você, minha amiga. Estamos falando de você aqui, viu? Abílio, conta para nós, assim, uma dificuldade mesmo, assim, real que vocês passaram na implantação da CIA Gold lá. Você lembra de alguma aí que foi difícil, teve que contornar, teve que... Se caso precisou chamar o Isaac para ajudar. Acho que até o Isaac já contou essa, a respeito de não era nem cliente nosso. Ele era cliente de um banco e a filha dele era cliente nossa. E aí ele se envolveu num acidente, acho que era numa sexta-feira ou sábado à noite, num acidente com a menina de bis, né? E essa menina, infelizmente, ela de capacete aberto, ela deu de rosto numa árvore. E aí ela quebrou o maxilar. Como ele estava no banco, ele não teve apoio nenhum para fazer nada. Aí ele teve que pedir à filha ajuda, e aí a filha recorreu a nós, e nós cuidamos do sinistro para ele. Né? Até foi... A cobertura para 100 mil para danos corporais foi pouco. Nossa, então o negócio foi sério 100 mesmo. mil Né? foi pouco. Ela precisou de 3 cirurgias. E, se eu não me engano, a última cirurgia já não estava mais dentro do seguro que ele tinha na época no banco, que era de 100 mil de danos corporais. E aí teve que ir para o SUS, né? Porque ela teve que fazer 3 cirurgias emergenciais e essas 3 cirurgias ficaram em 100 mil reais. Foi até onde que a operadora chegou. Foi até onde que era... chegou do banco, né? Isso, foi até onde foi contratado o seguro de danos corporais. E aí, após ter acabado, né, o recurso dos danos contratado pelo seguro, ela teve que continuar o tratamento dela pelo SUS. Mas, assim,
A família do senhor lá assim, se sensibilizou pelo que aconteceu, né? E aí eles vêm cuidando dessa menina até hoje. Até hoje vem passando. Até hoje vem cuidando dela. Que bom, né? E qual foi a expertise que a Cia Gold entrou para ajudar eles nesse sentido? Ativar o seguro? Conta assim. Sim, a gente teve que tomar conta do seguro. Teve que pegar a posse dele, entrar em contato com a seguradora, entrar em contato com o hospital, fazer Então vocês tomaram frente de tudo. Fizeram, bem dizer, uma parte jurídica, então. Isso, a gente tomou conta de um seguro que não era nosso. E olha um detalhe, viu, bancada? Olha um detalhe. Não era um cliente deles. Isso, né? Não era hoje é um cliente nosso. Imagino que Hoje- sim, eu já Eu com suspeitei, certeza. desconfiei. Olha a diferença de pensar no futuro, ou seja, pensar para frente, né? Não naquele momento. Ah, não vou atender porque não faz parte, eu só chego até aqui. Se você quiser, você lasca para lá, daqui para lá, você. Vocês não, abraçaram a causa por causa de um cliente de vocês. Olha que mais uma vez, né? Esse Isaac é danado mesmo. Rapaz, você sabe o que é o engraçado? É porque, na verdade, o processo, né, de venda e o processo de envolvimento e compra, ele é uma relação. Você precisa ter uma boa relação. E foi como a Mara falou, né? Eu tinha certeza que essa história ia ter um final feliz para a Cia Gold, mesmo que ainda uma história difícil para a família. Porque é relacionamento, né? Se você quer fechar negócio, se você quer crescer, quer se desenvolver, você precisa relacionar com o seu cliente, né? Você precisa ter um envolvimento com o cliente. Tem que ter uma aproximação com as pessoas. O lado pessoal da pessoa, não só o profissional. A segurança, ela vai trazer, né? Essa confiança, ela vai trazer fechamento de negócio, né? Visibilidade, confiança, Credibilidade. vai trazer, né? Que é a credibilidade, ela vai trazer mais negócios. E hoje, por exemplo, num caso como esse, como é que a Cia Gold ela estruturaria um plano de um seguro veicular para essa família, né? Que não foi verificada no caso de um plano de seguro de banco. Ah, não, eu olhei ali, a menina é nova, ela tem até 18 anos, 19, 20 anos... Ela vai lá, eu vou colocar essa cláusula aqui, porque igual você falou, ele ficou subdimensionado. Como é que a Cia Gold hoje avaliaria para fazer um contrato desse que cobrisse e hoje ela não ficasse, né, dependente de SUS e etc? Que é o famoso análise de perfil, né? Na verdade, nessa questão aí é um pouco complicado, por quê? Porque o custo médico é muito caro, é muito alto. Às vezes 100 mil não é nada. Então, assim, a gente tenta sempre colocar uma cobertura para terceiros, hoje de pelo menos 150 mil, no mínimo. Agora, em cidades maiores, igual nós temos muito seguro em Ribeirão Preto, mas o meu caso, Ribeirão Preto, o pessoal lá já está começando a fazer seguro de 250 mil para cima. Para danos para terceiros. Para danos para terceiros, tanto materiais ou como corporais. Mas o padrão que a gente está tentando trabalhar hoje é por volta de 150 mil reais, para poder ficar uma cobertura um pouco mais ampla, né? Agora, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Porque às vezes 10 mil pode ser suficiente, como 100 mil não pode ser. Então, é um pouco complicado aí nessa parte. Talvez a questão seja deixar muito bem informado para o cliente aquilo que cobre ou não cobre, né? Para no momento em que algo acontecer, não ter nenhuma surpresa. O cliente, no momento em que ele é muito bem informado, ele já tem ciência do que ele pode ou não pode fazer, o que ele pode contar e esperar. Isso faz toda a diferença também, né? Por exemplo, a gente não só vende o seguro. Se eu for fazer um seguro comigo, eu não vou chegar, te vender, te passar o preço e pronto, acabou. Eu gosto de explicar para a pessoa como é que funciona cada cobertura, o que você tem direito ou também o que você não tem direito. E, às vezes, isso atrapalha a minha venda. Porque se eu te explico demais uma coisa, o meu concorrente não explica, você acha que somente o meu seguro é daquele jeito, o do concorrente não é. O do concorrente tem tudo, protege tudo. Se cair um meteoro na sua cabeça, o seguro vai cobrir. E às vezes lá tem uma cláusula lá que não cobre. Se eu falei para você que não cobre, do concorrente também não vai cobrir.
porque são os mesmos produtos. E às vezes no eu falar demais, eu atrapalho uma venda, porque o cliente não aceita aquilo ali. Ele acha que porque no meu não tem, o do concorrente tem. E aí, às vezes, é uma... E quando a gente fala de seguros, né, a gente fala também de corporativo ou empresarial, né? Aproveitando que tem vários empresários entrando aqui, inclusive um grande forte aqui, o Vitor, do Grupo Ito. Um abraço aí, meu amigo. Cabe uma pergunta. Esclarece para nós, sempre perguntamos sobre isso, porque ainda é uma dúvida muito grande para o empresariado, né? Sobre o seguro de responsabilidade civil, é isso? Perfeitamente. O que ele cobre? Por que a importância de uma empresa ter esse seguro? Bom, o seguro de responsabilidade civil, ele é determinado por cada categoria cada categoria de trabalho. O médico, o dentista, o veterinário, o engenheiro. Cada profissional tem sua responsabilidade civil diferente uma da outra. Então, E a empresa também, né? Empresa também. E o que é mais importante no seguro de responsabilidade civil, às vezes não é nem o que você vai precisar indenizar a pessoa. Às vezes é os custos do advogado que você vai precisar para te provar que você não estava errado. E no seguro de responsabilidade civil tem a cobertura advocacia. Olha só, então cobre além de uma assistência médica, hospitalar, vamos falar de uma empresa, né? Além de cuidar de uma assistência médica, hospitalar, de um funcionário, um colaborador, até um terceiro que pode estar, se a gente falar de indústria, um terceiro que está ali dentro passeando, ou visitando, ou conhecendo, né? E também essa parte jurídica também. Também a parte Olha só, jurídica. tanto que é importante, né? É a parte de execução da tarefa. Então, por exemplo, o cara lava sofá. Você vai lavar sofá na casa de um cliente seu que o cara tem um móvel que é projetado por um artista, né? Pega aí um Romero Brito, ele fez um quadro, tá lá na casa do caboclo, você tá limpando o sofá e respinga alguma coisa, voa alguma coisa no quadro. É importante você ter um seguro de responsabilidade civil, inclusive com um planejamento bem feito, para saber se cobre ou se não cobre e como é que isso aí aconteceria. Talvez o advogado que o cliente colocaria para você te processando, provando que isso aí foi um erro seu, o seguro corresponderia, né? Isso, teria que ver nas condições das seguradoras quais danos ela cobriria. Porque às vezes tem uma cláusula específica que obra de arte não cobriria. Você tem que informar para o cliente tudo que é aquilo que não vai cobrir. E esse negócio de letrinhas miúdas, aí que entra o papel importante da corretora, ou seja, do profissional, né? Se eu não me falha a memória, foi comentado aqui, acho que foi até pelo Isaac, do famoso que se você bater num boi, o seguro cobre. Agora, se o boi bater no seu carro, ele já não cobre, né? Se eu não me engano... A mesma coisa vandalismo. Se o seu carro estiver, por exemplo, na porta de um estádio, o time perdeu, a torcida saiu brava, espumando, saiu quebrando o carro, o seguro não cobra que esse carro que a torcida saiu quebrando. Olha só. E a gente vai confiante, né? Meu amigo, quando é seguro de banco, aí é a hora de você ter um consultor muito bem informado para te explicar as linhas, que foi exatamente o que a Abílio disse. Você fica sabendo o que cobre e o que não cobre. O banco não vai te falar isso. Eu nunca saberia. Você vai num jogo aí, Goiás e Vila Nova ganhou agora. Não, vou pôr aqui, meu carro é segurado. Não tem problema nenhum. Aí a torcida lá do Anápolis ficou louca, rebenta seu carro, já era, meu amigo. Vandalismo não cobre. Não Isso. cobre de forma alguma ou tem que saber fazer o seguro? Não, certo? não cobre. Vem específico nas condições gerais na apólice da seguradora. Já acabo de emendar uma pergunta nisso, né? Falar nisso, Márcio, você sabia que nós estamos com 2 profissionais aqui da área de produção? Me fez isso aqui na cabeça aqui agora. Não, É, explica. 2 engenheiros de produção.
A gente aqui foge mesmo da engenharia. Se você pensar, a engenharia serve só para dar linha de raciocínio. E a sua formação é, né? Eu sou engenheiro químico. É também químico, atua, né? mas também Na atua área de na produção. produção. Só que a produção mais química, síntese, essas coisas. Tudo nesse segmento, tá vendo como é que é? Estou Agora vendo. cabe para nós aí uma pergunta, igual você falou aqui do vandalismo não cobre, né? Quais acho que pensa que são raras exceções ou não, às vezes eu vou ficar mais surpreso ainda, né? Quais as exceções que um seguro não cobre de forma alguma? Vamos falar de carro, E né? que o povo enche o saco achando que cobra. Que cobre. Que cobre, Vamos falar né? de carro, um exemplo. Você já deu uma, que é vandalismo. Capricha, porque eu já vou mandar meu filho assistir. Se ele não estiver assistindo agora, ele vai ter que assistir isso, porque Fica ele a gosta dica de ir aí, pro galera. estágio, viu? Pro estádio. Pessoal que vai pra praia e coloca o carro na areia. O seguro não cobre. Se estiver na areia, estiver na areia, subir a maré e levar o carro, o seguro não De cobre forma de forma alguma. O seguro, porque o seguro ele só vai te cobrir se você não colocar o carro em risco. Se você colocar o carro em risco, o seguro não vai te cobrir. Por exemplo, alagamento. Se o carro estiver estacionado, veio a água, alagou e levou o carro, o seguro vai cobrir normal. Mas se estava alagado, você entrou para tentar atravessar, olha a o diferença. seguro gente. não te paga de forma alguma. Não, mas o mais interessante foi esse do boi, gente. Se eu bato no boi, é uma coisa. Se o boi vem e bate no meu carro, é outra. Então, realmente, a hora que eu vi um boi vindo, eu tenho que acelerar, né? Não, mas Mais se ou eu não menos me isso. engano, Dá no meio dele. Se eu não me engano, esse exemplo foi dado nas cláusulas, né? Se eu não me engano, foi essa. Foi. Deve ser a mesma cláusula, né? Que é colocar o carro em risco. Porque, por exemplo, imagina, você deixa seu carro lá na roça, aí desce... Estacionar dentro do curral. Não, mas não precisa dentro do curral. Se Eu falo tiver do ali na abuso, né? roça... Meu carro é segurado. Eu vou dentro Ah, do curral. com certeza. O cara vai fazer uns sonzeiras lá. É, Então, por exemplo, você colocou lá na área da roça. O gado tá passando, é como se você tivesse deixado seu carro no trilho dos boi atropelar ele. Então é você colocando em risco, né? Na verdade, tem que ter bom senso, né, gente? A gente tem que ter realmente bom senso. Não é porque tá segurado que eu não vou... Que eu vou pular poder do- fazer... jogar de cima de um prédio, né? Não. Tem que ter amor. Amor pelo Você tem que tratar o carro segurado como se também não tivesse seguro. O seguro é somente uma confiança, né? Uma tranquilidade. Por exemplo, você deixa o carro... Você está numa festa, você deixa o carro lá na rua, você não vai ficar saindo da festa toda hora para ver que seu carro ainda está lá, né? Mais uma tranquilidade. A legislação ajuda, hoje em dia, você ter um seguro? A pessoa contratar ajuda as seguradoras ou ainda é muito falha? Por exemplo, existe alguma legislação que... se eu vou alugar um imóvel, vou alocar, eu preciso fazer seguro? Ou é uma exigência só das imobiliárias? Como que funciona essa questão? Bom, pela legislação, eu não sei te responder, mas acredito que não tem. Assim como o de carro, o governo não te obriga a ter seguro de carro. O governo te obriga a você pagar o IPVA do seu Nos carro. Estados Unidos obriga, né? Sim, no Brasil, se fosse igual nos Estados Unidos, seria muito bom. Até porque, assim, nos Estados Unidos é obrigado você ter seguro contra terceiros, né? Ou seja, se você não quer fazer seguro do seu carro, não tem problema. Mas você tem que ter um seguro se caso você danificar a propriedade de outra pessoa, você tem que arcar com os danos que você causou. Já no Brasil não é assim. Agora, algumas imobiliárias, elas exigem o seguro aluguel, às vezes o seguro aluguel, ou o seguro contra incêndio, né? Sim. Ou seguro contra incêndio. Eu sei também que existem universitários, quando vão fazer estágio também, as faculdades costumam exigir. Então, Sim. isso não é uma legislação, é um procedimento de cada instituição. Eu acho que isso já faz parte da legislação, porque toda pessoa que vai fazer estágio, eles exigem um seguro de vida. Exatamente. Então, assim, a gente faz muito seguro de vida estagiário lá. Principalmente para a empresa, quando vai contratar um estagiário, eles precisam até do número da apólice no contrato do estágio. Ai, bacana saber disso. E quando a gente fala de seguro, logicamente vem a CIA Gold na cabeça da gente, né? Porque agora já virou referência. E ela abrange todo tipo de segmento de seguro. Por exemplo, seguro de saúde, ele trabalha nesse segmento também? Planos de saúde, para ser mais específico? Ou não? Não, nessa parte de planos de saúde, não. Não, né? Não, seguro de vida, carro, casa, equipamentos agrícolas,
responsabilidade civil, seguro engenharia. Agora, saúde não. Saúde não. Teve... Mas seguro e engenharia você já conhecia Eu deles? ia perguntar agora. Você Tá tirou, vendo? você tirou minha deixa. O tal da... Ó, Então, pergunta. É um conexão, seguro de então responsabilidade civil engenharia, Ah, que é para obras. que é para obras. Quebra, desmoronamento, alguma coisa caindo. Isso, danos a vizinhos, a áreas vizinhas. Por exemplo, você está fazendo uma obra, cai uma parede em cima da outra casa. Tem a cobertura para áreas circunvizinhas. Tem Acidente também de funcionários? de funcionários lá dentro ou não? Aí teria que ser específico para... Não, vidas. tem também. Tem também. Tem a cobertura para funcionários. Só que, se for contratado. Porque o seguro ele é como se você fosse num restaurante. O que você for pegando e colocando no seu prato, você vai colocando no seguro. Agora, se você vai lá e coloca assim, só uma cobertura só para a obra em si, machuca funcionário, o seguro não cobre. Cai alguma coisa na área circunvizinha, o seguro não cobre. Então, assim, você tem que fazer o seguro bem completinho, contratando cada cobertura específica. Importante, isso é importante saber. Muita casa que o pessoal faz, acha que não precisa. Quantas piscinas aí não desmorona, né? Que a gente já viu algumas vezes aí, desmorona, inunda a casa do vizinho. Aí ele cobre tudo para a área circunvizinha. Uma piscina dessa, por exemplo... E cobre o que for danificado, né? Até o valor contratado. Ah, Por exemplo, se você contratar uma cobertura de 50 mil, a seguradora vai cobrir até os 50 mil. no Alphaville não paga nem o tapete. Paga nem a senha que é digito na portaria lá. E é muito interessante que recentemente, se eu não me engano, no ano passado em Goiânia, teve uma situação com obra. Não sei se vocês recordam. Construindo um prédio lá de uma casa que, por causa da fundação, rompeu-se a piscina. Olha só que maluquice que foi. Diz que alagou os vizinhos tudo, e fora a obra, né? A fundação do vizinho danificou a piscina. O prédio, né? O prédio em construção danificou a casa vizinha, que tinha uma piscina. Tá. Que chegou a romper a piscina com desmanche, tudo, desmoronamento. E, sim, neste caso, quando há obras, né, contam com vocês obra, ou vão fechar um contrato de seguro de obra, vocês fazem esse trabalho de campo, de reconhecimento, de ir lá ver o que pode ser melhorado no seguro para evitar esse tipo de constrangimento? Não, a gente não faz não, porque é mais o que o engenheiro pede, o engenheiro da obra. Porque quem faz o seguro da obra é o engenheiro, ele que contrata o seguro. Então, às vezes, quando você vai fazer um seguro de obra, a obra em si, ela já te exige o que quer que proteja. Então, ele já vem com a lista e fala, eu quero que proteja isso, 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 isso e isso. E aí você faz a contratação do seguro. Isso E aí a seguradora, ela pergunta qual que é a metragem da obra, qual que é o valor em contrato da obra, se vai ter fundação ou não. Mas depois de tanto tempo também atuando nesse mercado, a seguradora também ela já tem um preparo para poder falar também, né? Olha, isso cobre, é interessante fazer isso porque acontece, porque ela já viu de tudo. Vocês já viram de tudo. Aliás, a seguradora já viu de todo tipo de desastre, de acidente. Então, ela sabe mais ou menos o que realmente precisa ser segurado, o que realmente traz dor de cabeça para o cliente ou não. Acho que ela já tem mais ou menos esse padrão aí do que deve ser indicado ou não para orientar, né? Isso. Que bom. Bom, pegando esse gancho aí, eu queria fazer duas perguntas, né, ao mesmo tempo, Abel. A primeira, né? Já teve alguma situação que a CIA Gold conseguiu reverter com a seguradora? Por exemplo, um caso que ela negou de pagar o seguro, vocês foram lá provar ao contrário, ou pela credibilidade, fora da regra, vamos dizer assim, da CIA Gold, vocês conseguiram que ela fizesse o pagamento? Teve alguma situação nesse caso? Já teve uma. Conta para nós aí. O funcionário de uma empresa agrícola, estava retornando da fazenda e na rodovia tinha um buraco. Ele passou nesse buraco e o carro bateu o assoalho no chão. O que bateu no assoalho do chão e arrebentou o motor do carro. Ele só arrebentou só o motor, não estragou a lataria, não estragou o pneu, não estragou mais nada, somente o motor.
Ele, assim que ia bater, o carro parou de funcionar, ele encostou o carro, chamou o guincho, beleza. A seguradora, ela levou 3 semanas investigando para realmente saber se o que tinha ocorrido era verídico ou não. Porque é muito estranho, né? Você acionar o seguro, né? Só por arrumar só o motor que quebrou, sem danificar nada, como não tem como comprovar, não tem nenhuma parte amassada do carro para comprovar que houve uma colisão. Então, assim, foi difícil, foi muito cansativo reverter essa situação, porque a princípio a seguradora não estava acreditando o que tinha ocorrido. Acidente. Porque como é que ele, num acidente de carro, sem amassar nada, ele quebrou o motor de um carro. E aí, depois de muitas horas no telefone, muito e-mail trocado, a gente conseguiu reverter e aí a seguradora pagou outro motor para o veículo. Olha que interessante isso, né? E a minha outra pergunta, Abel, é que a gente sabe que tem vários produtos, né, na área de seguros, né, e várias corretoras, né, ou seja, várias empresas que vocês representam, né. Aí cabe 2 perguntas em uma, né. A primeira, qual o produto que vocês mais vendem lá na Cia Gold Catalão, ou seja, qual o seguro que vocês mais operam, mais trabalham, mais executam, e qual que é a operadora ou a seguradora ou a empresa que vocês mais fazem esse tipo de serviço, ou seja, mais vendem seguro? Eu acho que não só nós, né, mas todas as corretoras é o seguro de carro. É o ramo que mais vende, é o seguro de carro. Agora, em questão de seguradora, que a gente mais trabalha, a gente trabalha muito com Tóquio, Porto e Allianz, que são que a gente mais trabalha. São essas 3, né? A Tóquio, a Porto e a Allianz. Que maravilha. Mas bom, assim, a gente trabalha com mais de 15 seguradoras, né? Todas no catálogo de vocês. Isso, só com as maiores do Brasil. Essas seguradoras mais pequenas, regionais, a gente não trabalha. A gente trabalha só com as maiores. Eu vou mais além. Pelo histórico da empresa, pelo legado que ela vem deixando, pela cultura dela, eu acho que geralmente a seguradora escolhe quem vai representá-los, né? Eu acho que vocês já estão no patamar que vocês escolhem a seguradora que vai trabalhar com vocês. Ou seja, que vocês vão trabalhar com ela. Acho que o negócio da Cia Gold já está nesse patamar. É isso mesmo? A gente tem que escolher bem a seguradora, porque nós não somos parceiros nós somos parceiros das seguradoras. Mas nós representamos os nossos clientes diante da seguradora. Então, quando o cliente precisa de alguma coisa, não é o cliente que vai falar com a seguradora, ele vai falar com a gente. Se o cliente tem um seguro na Porto, na Tóquio, no Bradesco, na Allianz, não interessa, ele tem o seguro com a Cia Gold. É a Cia Gold que vai resolver o problema dele. Uau, olha a diferença. Exatamente, é isso mesmo. Abílio, Mara, Príncipe, nós chegamos naquele momento, né? Eu te falei que ia ser rápido, nós chegamos nos finalmente. Olha só que maravilha. Nem viu, né? Coisa boa, nós passa nem rápido. Passar o tempo, né? Vou. E, primeiramente, agradeço, né, vocês por ter vindo aqui mais uma vez, acreditar no Bora Up Podcast, que é uma das maiores ferramentas de credibilidade, visibilidade e potencializar a sua empresa e seu negócio. Bora Up Podcast é isso. Meu amigo, fala para nós as suas considerações finais. Quer falar alguma coisa sobre a Cia Gold, sobre o Abílio, que ainda vem uma perguntinha final ainda para você. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui participando com vocês hoje, falando um pouco da minha vida, um pouco da nossa empresa, né, que a gente é preocupado não só em vender, mas em atender a pessoa, né. Então, é muito importante para nós poder ter esse tempinho para poder apresentar a gente. Bacana. E para nós, né, em recebê-lo aqui, aprender e ainda por cima poder prestigiar o trabalho que é tão bem feito, né? E entender sempre, é muito, muito gratificante sempre entender quem é a pessoa por trás da empresa, o que motiva. A gente consegue entender que é uma pessoa mesmo preocupada com o outro,
né, fica claro para a gente como você é preocupado com o outro, com o ser humano, com as outras pessoas, como você é capaz de moldar o seu trabalho, a sua vida em relação a esse paradigma, né? Então, realmente, parabéns. Obrigado. Que é essa sensação que dá. É a cultura da Ser Gold, né? O que a gente observa, né? Da vez que a gente conversou com o Isaac, quando a Ana esteve e agora no Abílio, o que a gente entende que a cultura do negócio é a batalha pelo cliente. Exatamente. Né? O acidente aconteceu, o incidente, uma queda, né? Uma situação de trabalho, ela aconteceu e ainda assim a Cia Gold, ela se envolve, ela se compromete a resolver um problema do cliente, né? Sim, A gente... É naquele momento de estresse que a pessoa está passando, né? É o maior momento de dificuldade dela ali agora, né? Então a gente tem que tratar ela com muito carinho, porque realmente quando algo acontece, é muito difícil. Isso é muito bom. Um orgulho, né, de ter um parceiro desse. Não, demais da conta. Tem a honra e a satisfação. Eu vejo assim, uma empresa que tem sentimento. Exato. Né? Meu amigo Abílio, agora a perguntinha final. Quando você olha para trás, assim, desde a sua infância, o que você passou e o Abílio hoje, aí fica aquela pergunta, né? Que é o famoso, até o Jonas gosta de falar, né? Que é a famosa frase da lápide, né? Então, quando você não estiver mais aqui, o que você queria ser lembrado, o legado do Abílio? De surpresa assim mesmo. Para ser sincero, eu nunca não pensei nisso. Esses jovens, nunca pensei nisso. Quando eu não estiver aqui. Quando eu não estiver aqui, sinceramente, que meu nome não seja esquecido. Muito bom. E onde é que a gente acha a Cia Gold, meu amigo Abílio? Fala aí, nas redes sociais, telefone. Bom, a gente acha nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no telefone no 649-9603-2540. Fala diretamente comigo. E pessoalmente também, quiser bater lá. No Instagram é @? No Instagram é @CiaGoldCatalão, né? Cia Gold Catalão. Ou pessoalmente, se quiser bater lá na porta, tomar um café comigo lá. A parte boa, tomar um café. Nossa, o café no preço que tá, eu vou sair de Goiânia pra ir lá pra O nome já diz, né? Gold. É Gold. O preço hoje é Gold. Pensou em seguro, pensou Cia Gold. É isso aí, Muito bem. gente. Mara, Com café. suas considerações, seus contatos? As minhas considerações, primeiro eu vou agradecer de novo, né? Repetindo, mas é porque é importante agradecer, realmente é muito bacana recebê-lo aqui. E meu arroba é eu_sou_Mara. Me sigam no Instagram. E vamos acompanhando aí o trabalho, né? Que nós fazemos através da Rede TV Espírito Santo, Tocantins, aqui também no Panorama Goiás e as colunas da UOL, gente. Tem muitos links lá no Instagram. Acompanhem, tá? Muito bem. Meu príncipe, suas considerações e onde nós localizamos você, além do Bora Up? Cara, vou te falar, mais uma vez, super honrado pela presença da Cia Gold, com a presença do Abílio aqui, foi fantástico, né? Cada uma das operações deles com características diferentes, com vivências diferentes, dores de cabeça diferentes. Se você não quiser gastar seu tempo, né? Porque o seguro é um planejamento para você guardar o seu tempo. Porque o seu tempo ele vira carro, o seu tempo vira casa, seu tempo vira moto. Se você bater um carro desse, será que você vai ter o mesmo tempo para comprar esse carro de novo? Então, a Cia Gold protege o tempo das pessoas, né? Eu fico muito honrado de receber mais uma vez o pessoal aqui na mesa, né? Um abraço imenso para o Isaac, né? Uma satisfação imensa. E se você quiser saber mais sobre a inteligência artificial, como a gente pode melhorar a nossa rotina, o nosso dia a dia com inteligência artificial, @diogocrisp.ia. Você vai me achar lá no Instagram, muitas dicas, muita coisa acontecendo. No YouTube também, um plano de negócio com inteligência artificial, meu amigo. Se você não fez seu plano de negócio ainda, usou inteligência artificial, você vai resolver seu problema.
E agradeço demais a presença da Mara e o seu, Frank. Valeu demais por poder sentar nessa mesa aqui de novo. Que é isso, a honra é toda nossa, né? Obrigado, Mara. Obrigada. Obrigado, Crispim. Obrigado ao Isaac. Obrigado a Cia Gold por acreditar no Bora Up Podcast. E principalmente a você, Abílio. Ceder seu tempo para nos honrar com a sua história, com a sua trajetória, com a sua conquista de vida, porque pela sua trajetória não foi fácil, né? Só os momentos difíceis você superou todos. Gratidão por partilhar isso e confiar aqui em nós, da Bora Up Podcast. E siga nós nas redes sociais, @Bora Up Podcast no Instagram e @Bora Up Podcast no YouTube. É isso, meu querido? Perfeito. Bora Up. @Bora Up. Já Fica tá aqui a nossa morto. gratidão. Segue lá que é um caminhão de emoção, notícias e crescimento. Aqui é Bora Up. Muito obrigado a cada um de vocês aí e você que está ao vivo aqui conosco. Valeu, até mais. Fiquem em paz. Obrigado. Obrigada. Topíssimo.